O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração. Crianças, também vocês, no silêncio, rezemos pedindo ao Pai que nos dê o auxílio do Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode nos fazer compreender esta palavra e sermos transformados por ela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, especialmente hoje os pais aqui reunidos, ou que rezam conosco pelas redes sociais. Estamos seguindo Jesus através do Evangelho de Mateus. Pode abrir logo o seu folheto, o número 10, pegue lá o Evangelho, ou abra em casa a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Esta cena marca um processo decisivo da parte de Jesus na forma com que ele se apresenta a nós. Ele resolve marcar com uma tinta bem forte a sua apresentação, corrigindo da parte dos discípulos e da multidão equívocos, pois entendiam Jesus de uma forma que não correspondia verdadeiramente a quem ele é. Eu vivo repetindo isso porque isso é próprio do Evangelho, especialmente de Mateus. Não tem nada mais difícil no mundo do que corrigir expectativas equivocadas, principalmente corrigir compreensões equivocadas
compreensões religiosas sobre Deus. É difícil demais. E Jesus também enfrentou isso. Vamos lá? Tomem comigo. Firmes. Pai, aproveite esse lance nesta cena, porque esse evangelho tem muito a ver com a sua missão de Pai. Depois da multiplicação dos pães, leia, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Então, depois da multiplicação dos pães, a cena que ocorre imediatamente à multiplicação dos pães é seguramente de um entusiasmo enorme. E Jesus interrompe bruscamente o entusiasmo dos apóstolos, mandando-lhes entrar na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus interrompe bruscamente o entusiasmo dos apóstolos e às vezes o nosso entusiasmo? Que razões tem Jesus para interromper esse entusiasmo? Precisamos recorrer a João. O Evangelho de João conclui a narrativa da multiplicação dos pães dizendo assim: quando encerra, os discípulos reúnem os cestos dos pães que sobraram. João diz assim: sabendo Jesus que os discípulos vinham para arrebatá-lo e levá-lo para Jerusalém para fazê-lo rei, Jesus retirou-se sozinho. Aqui, a motivação que leva Jesus a interromper o entusiasmo dos apóstolos é porque eles querem fazer uma aclamação popular, tirar Jesus do horizonte das coisas eternas e transformá-lo num Messias político terreno. Ele multiplicou pães, é um grande evento. Quem não quer cesta básica para o resto da vida e nunca mais trabalhar? Jesus interrompe com essa expectativa. Às vezes a gente quer um Jesus que só dê coisas para a gente, mais nada. Às vezes a gente quer que a igreja seja também aquela que não dê Jesus, mas só dê coisas para a gente. Jesus interrompe bruscamente os discípulos que querem fazê-lo rei, numa aclamação popular, a fúria da multidão, e retira-se sozinho. Aqui ele manda os discípulos à frente e ele mesmo despede as multidões. Sabe por quê? Porque as multidões também têm uma expectativa equivocada. Se você continuar lendo todos os evangelhos que contam as cenas da multiplicação dos pães, a multidão passa a correr atrás de Jesus querendo mais cesta básica, mais lanche de graça. E Jesus se recusa a isso, porque para matar a nossa fome, Jesus já deu, Deus ao criar já deu a terra que produz tudo, nossa capacidade de trabalhar, nossa capacidade de organizar a sociedade, não é? É um problema nosso a fome, não é um problema de Deus. É um problema de desorganização da sociedade da parte nossa. Nós é que somos responsáveis. Por isso é que Deus não precisa se ocupar, porque antes de nos criar, Ele providenciou tudo o que precisávamos. Agora é questão da gente se organizar. Pronto. Não para que cada um tenha cesta básica, mas para que cada uma e cada um tenha toda a dignidade de filha e filho de Deus. E depois da vida digna aqui, ainda o céu eternamente. Não é pouco, né? Pronto. Jesus despede a multidão e diz: agora matei a fome de vocês, volta para casa, vai cuidar da vida, organize a sua vida, trabalhe, participe de uma comunidade, organize vocês em forma, de modo com que vocês possam superar as carências e viverem dignamente. Ele despede. Depois, versículo 23,
Depois de despedi-las, leia, Jesus subiu ao monte para orar a sós. À noite chegou Jesus, continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra. Espere lá, desculpe. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte, foi orar a sós. A noite chegou e ele continuava sozinho. Nem multidão, nem discípulos. Só ele com o Pai e o Espírito Santo, indo ao encontro do que nesse monte? Ao encontro da verdadeira identidade dele. Ele não é um Messias político, um Messias terreno. Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação do mundo. Ele vai ao monte para encontrar essa identidade genuína dele. É isso que ele é. Aqui não precisa de aclamação da multidão, não precisa de ninguém. Ele tem esta identidade bem resolvido. Não tem crise de identidade e de autoestima baixa. Não precisa de toda hora um like, um tweet para dizer que ele é lindo. Ele é seguro de quem ele é. Ele e o Pai. Resolve-se. Pronto. A ruptura que Jesus faz com a multidão e com os discípulos chama uma expressão pesada, mas é bom que alguns escutem pelo menos uma vez na vida. Esta ruptura de despedir multidão e os discípulos e ele sozinho é romper com os conceitos populares de uma realização plena da vida aqui na terra. É a ruptura com a compreensão da esperança messiânica terrestre, da escatologia. Cadê os discípulos? Versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, leiam. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus tinha mandado ir para o outro lado do mar. Provavelmente os discípulos, empolgados, começaram a conversar sobre a multiplicação dos pães, os milagres de Jesus, entusiasmados com eles serem os seguidores do Messias. Distraíram-se e não atravessaram para a outra margem. Preferiram provavelmente conversar até tirar um cochilo dentro da barca. É muito difícil fazer travessia. Ser cristão é ser homem e mulher de processos permanentes de travessia. Um cristão se caracteriza pela sua coragem permanente de atravessar para outra margem. A fé é um processo permanente de travessia para outra margem, sob a voz de Jesus. A fé não é um esquema rígido de repetição de normas e de ritos que põe você convencida de que você está no caminho de Deus, porque você é um repetidor de protocolo ritual, como os fariseus, os mestres da lei, os anciãos. Ser cristão é ser mulher e homem de processos permanentes de travessia. E travessia não é fácil. Nós desejamos situações estáveis. Os discípulos perderam o controle da barca. O vento e as ondas é que levam a barca. A igreja é representada nos evangelhos pela barca. Barca aqui significa precisamente a igreja. E os discípulos dentro dela, a comunidade de fé dentro da igreja. A igreja é uma barca nas águas turvas dos oceanos deste mundo. O mar na Bíblia representa o lugar dos abismos onde se escondem os monstros, os fantasmas marinhos, as coisas mais perigosas que do nada podem irromper numa fúria violenta de ventania, de tempestade, de agitação. O mar sempre representa a força misteriosa de coisas
sobre as quais nós não temos poder. E a igreja é a barca com os discípulos no mundo sobre o qual nós não temos todo o poder o tempo inteiro. Nem sempre damos conta de dominar todas as forças. Por isso precisamos estar dentro da barca, não só cuidando para os riscos do vento e das ondas, mas principalmente cuidando de escutar e obedecer à voz do Senhor. Hoje, eu queria pedir a você, pai, mãe, esposa e esposo, siga essa metáfora, essa comparação. A igreja, a barca e quem sabe a sua casa, uma canoa. Uma canoa. Sua casa também, sua família, por vezes também dentro da barca da sua casa, sofre com os ventos e as ondas que agitam e sacodem a sua barca. Não sofre? Como enfrentar isso? Igreja e família, barca e canoa agitada pelas ondas. As ondas, a gente lembra que na linguagem popular, onda é o mesmo que dizer moda, os modismos. Fulano vai na onda, fulano vai na moda. Leva o casamento dele e dela na onda, na moda, não é? Agora a onda é... A onda, o vento, significa aquilo que é mais... Aquilo que leva. Não sou eu sujeito, não é você sujeito do processo. Você não conduz, as coisas te levam. Hoje, para você entender melhor isso, as ondas que levam a igreja são as ondas das ideologias, que tentam entrar dentro da igreja e pôr na cabeça de nós padres para que lado é que nós temos que conduzir a barca da igreja. Mais para a esquerda ou mais para a direita. As ideologias tentam o tempo inteiro sequestrar a igreja, os apóstolos, os bispos, o papa e nós pregadores, o tempo inteiro. Nós precisamos ter discernimento porque diante da teologia não existe nenhuma ideologia perfeita. Sai dessa presunção que achando que a sua ideologia é perfeita. Toda ideologia só é ideologia porque é ideia. Ideia enquadrada. Só a teologia garante uma visão plena. A ideologia é sempre onda que tenta empurrar a igreja para a direita ou para a esquerda. E por vezes a gente quer uma igreja na onda do que a gente acha que deve ser. Sai dessa. Nós pregadores precisamos ter um discernimento, um refino de discernimento, porque é muito mais confortável entregar a barca à deriva. Se está doando dinheiro para a igreja, está bom. Se está pagando as contas da igreja, basta. Deixa levar para onde quiser. Até o padre, o pastor se aproveita disso. Quem sabe até monta um patrimônio. Cuidado! A ventania que nós precisamos ter coragem de enfrentar é esta ventania. A onda única capaz de aplacar a fúria do mundo, do pecado, das ideologias que limitam o horizonte do Evangelho. Cuidado. Hoje eu te convido a ter coragem de fazer um enfrentamento. Põe-se na presença de Jesus e crie coragem para identificar as ondas e os ventos que te açoitam. Amém? Então vem comigo. Pronto. Quando você é levado pelas ideologias, você costuma ter uma visão apaixonada das coisas e achar que você e as suas ideias têm razão em tudo. E você não consegue distinguir e discernir nem Deus, nem o mal. Qualquer coisa que te aparecer perto de você é ameaça. E é isso que acontece com os discípulos. Vamos lá? Versículo 25. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos,
andando sobre o mar. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Por quê? O que lembra? A criação, o Espírito pairava sobre as águas. Deus é Senhor da criação. Jesus não precisa nem da multidão, nem dos discípulos e nem de mar calmo para ele caminhar. Ele é Senhor, Kyrios. Não há realidade impetuosa, não há mal, não há potência do mal, de pecado, de fraqueza, capaz de intimidar o movimento de Jesus. Ele é Senhor, não tenha dúvida. Amém? Brada uma salva de palmas para o senhorio dele. Brada! Deixe Jesus andar sobre o mar revolto da sua vida, física, emocional, psicológica, espiritual, familiar, existencial. Deixe Jesus ser Senhor sobre as ondas agitadas de sua vida. Olha o que acontece. Pronto, versículo 26. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: bradem. É um fantasma. É um fantasma. E gritaram de medo. É um fantasma e gritaram de medo. O medo, de novo a religião do medo de domingo passado, lembra? Quando você dá ouvido demais para as ondas, para os ventos que toca você nas ideologias, Jesus pode vir andando ao encontro seu que você não sabe distinguir se ele é Deus ou é fantasma. Quando as ideologias pegam você, a presença de Deus e do mal não faz diferença. Olha o que aconteceu com o Brasil. Nas ideologias de esquerda e de direita. É a mesma desgraça. A mesma tragédia. Quando você permite-se ser levado pelas ondas do vento, a agitação da ventania e das ondas, você não sabe distinguir entre Deus e o diabo. Jesus vem e eles dizem: é um fantasma. E assim, a sua vida vira a bagunça que vira. Gritaria e medo. Ainda que você esteja na canoa que Jesus abençoou pelo sacramento do matrimônio que você está nele. Ainda que Jesus abençoou e construiu a barca da igreja que você está nela. Você não sabe distinguir de dentro da barca se é Deus ou fantasma, se é Deus ou diabo. Às vezes, esse discernimento demora tanto. Olha só, aos discípulos que gritam e confundem Jesus com o mal, lembra que fantasma aqui representa as potências do mal, que seria a mesma coisa que o inferno, o demônio, qualquer coisa assim. Versículo 27. Jesus, porém, logo disse: brada. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa é a voz de Jesus sempre. Esta é a presença de Jesus sempre. O medo é sinal exato de que você não segue o comando de Deus, o vento do Espírito Santo, mas a ventania das ideologias. Isso é que distingue você se você é mulher e homem de Deus. O vento do Espírito vai te dar sempre serenidade, confiança, ainda que o caos esteja rodeando você, sua barca ou sua canoa. O medo é exatamente quando a voz da onda das ideologias te ceifam e tiram de você a capacidade de ser conduzida pelo sopro do Espírito, não mais
mas pela ventania e pelas ondas agitadas. Coragem! Se acabou a coragem, se tem medo, é porque te falta discernimento no espírito. Aqui, de novo, a religião do medo, que eu falava domingo passado. Em cima da montanha, Pedro, Tiago e João, escutando, vendo Jesus conversar com Moisés e Elias, a nuvem luminosa desce, a voz do divino Pai eterno, este é meu filho amado, escutai-o, e eles caem com o rosto por terra. Lembra? Jesus se aproxima, toca e diz: não tenhais medo, levantem-se. Aqui de novo, coragem, sou eu, não tenham medo. O problema é que quando você é ceifado pelos modelos e idealizações ideológicas, você passa a ter uma opinião de Deus parecida com a opinião de Satanás. Vou repetir, que é um argumento duro. Quando você é conduzido pelas forças ideológicas e das suas fraquezas, você confunde Jesus do mesmo modo com que o demônio tentou confundir Jesus no Monte das Tentações. Vamos lá? Olha. Então, versículo 28. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Pedro fala para Jesus o que o demônio fala: se és filho de Deus, manda essa pedra virar pão, atira-te daqui de cima. Lembra? Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Domingo passado na montanha, Pedro falou: é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Pedro quer uma religião de fuga. Aqui eu vou pegar pesado como nunca peguei na minha vida. Pode pegar? Porque está na moda. As ideologias transformam exatamente os cristãos em doentes. E está na moda os cristãos influenciados pela ideologia quererem que a igreja se transforme numa fábrica de neuróticos, de loucos, de doentes, de escravos, em que os donos das ondas ideológicas decidem para onde vai a barca. Pedro quer a religião como fuga da realidade. Esse é o sinal de que você não tem uma visão sadia da fé. Quando você quer a igreja como lugar para você fugir da realidade. Pedro perde a noção das coisas. Jesus tinha instituído como chefe da barca, chefe da igreja. Ele não diz a Jesus: Senhor, eu não duvido do seu senhorio, aumenta a minha fé. Senhor, o Senhor me deu a missão de cuidar aqui desta barca. Os 11 que estão comigo, eu tenho responsabilidade sobre eles, eu não posso fugir daqui. Você, pai, tem que dizer isso para Jesus hoje. Senhor, o Senhor me pôs aqui como pai, eu não posso fugir dessa barca, pai, Senhor. Eu não posso abandonar essa canoa, não tem onda, não tem vento, não tem medo que deve me fazer abandonar essa barca. Amém, pais? Amém, pais? Amém? Reze assim, não vai na onda de Pedro. Diga a Jesus: Senhor, não me deixe abandonar essa barca. Pedro diz: não, me tira daqui. Tem muita gente que vem para a igreja para fugir da onda, da ventania e da tempestade. Aí a religião se torna aquilo que Freud e Marx falam. É ópio e é neurose. Porque a religião de verdade, ela não pode ser lugar para fugir da realidade. Ela tem que ser uma canoa, uma barca que capacita e qualifica você para enfrentar a realidade que for. Porque o Senhor está contigo e não falhará. Amém?
Então brada uma salva de palmas para Ele. Brada. O problema é que tem gente que vem para a igreja tão doente, que olha para o padre e diz: é um fantasma. Da ideologia de esquerda ou da ideologia de direita? Vamos correr desse padre. E tem gente que fala assim, com uma facilidade tão estúpida, e ainda influencia os outros. A barca é de Cristo. A barca não é de Cristo, a barca é Cristo. Da ventania e das ondas revoltas para um coração cheio de ventos e ondas revoltas pelas dúvidas, pelos pedidos absurdos. Pedro diz: Senhor, se és tu, tira-me deste casamento, desta família, dessa casa e dessa igreja. E cuidado com as besteiras que você pede para Deus, porque você pede e Deus pode te dar e você não vai dar conta de arcar com as consequências do que você pediu. Pedro pede, mas não pede os recursos para dar conta de pagar o preço de andar sobre as águas. Ele fala: manda-me ir. E Jesus fala, versículo 29, brada, e Jesus respondeu: Vem. Vem. Tá bom, Pedro, vem. O problema é, você pede a Jesus, você tem um emprego bom, é um ótimo profissional. Você diz assim: mas eu não nasci para ser empregado, eu vou pedir a Jesus e fazer uma novena para eu ter minha empresa. E sai e vai ter sua empresa, sem ter se preparado para pagar o preço de ser um empreendedor. Isso existe? Perde o emprego, ainda investe, às vezes, dinheiro que nem é seu, até dos parentes emprestado para montar uma empresa com recurso que nem seu é. Pediu a graça e o milagre de montar seu negócio próprio, mas não pediu a graça de ser esforçado em ser capacitado e qualificado para pagar o preço de assumir a responsabilidade. Pedro faz um pedido besta. Jesus não diz a Pedro: vem, porque Jesus é o irresponsável. Jesus diz a Pedro: vem, e diz a mim e a você: vem, porque Jesus quer que nós descubramos quem Ele é e quem nós somos de verdade, sem Ele. Vamos ver? Versículo 29. Um pouquinho mais perto do microfone para me ajudar, porque eu fico tenso com esse evangelho. Vamos lá? Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Espere lá. Pedro poderia ter dito: Senhor, essa barca aqui não pode afundar. Para a ventania, cessa a fúria violenta das ondas. Ele diz: me tira daqui. E acha que ele, Jesus, preste atenção, porque Jesus cuidou da multidão o dia inteiro, multiplicou pão, mandou os discípulos ir para outra margem, despediu a multidão e passou a noite inteira em oração no monte, não foi? Quem passa a noite inteira em oração no monte, até que dá conta de andar sobre as águas. Pedro não passou, mas quer andar sobre as águas. Se você rezasse como Jesus, você também andaria sobre as águas, Pedro. Pedro quer andar sobre as águas sem a vida de oração de Jesus, sem a vida de intimidade de Jesus. Pedro começa a andar, o vento e as ondas não pararam, começam a bater em Pedro. Quantos que pensam que estão sofrendo nesse casamento, larga esse casamento para outro, e para outro, e para outro, e não sabe que o problema não é esse casamento,
É aqui dentro a minha forma de encarar o meu casamento, a minha vida, a minha missão. Coragem. Pedro desce sem coragem. Pedro desce, o vento continua, o medo continua e transforma a religião, a barca, em religião de fuga, de grito e de medo. Está assim de pregadores, padres e pastores que transformam a igreja num lugar de grito medroso, não é? De homens e mulheres espantados que não sabem distinguir entre Deus e o diabo. Para nós pregadores, isso é uma técnica de domínio, de manipulação das massas. Eu vivo repetindo isso. Passar medo é técnica de domínio e de manipulação. Conduzir você a uma relação com Jesus, não uma relação de medroso, mas uma relação de confiança. Pedro poderia ter gritado lá dentro da barca o que ele grita agora afundando sozinho: Senhor, salva-me! Por que você não rezou assim lá dentro, diacho? Reza isso lá na sua casa, reza isso lá na cama, no leito seu de esposa e esposo. Grita isso para Jesus lá na sua cama, no seu quarto, na sua mesa, no seu trabalho. Mas não sai, não fuja. Amém? Amém. Brada! Grada! Transformar a igreja num lugar também de aventureiros e milagreiros. Vem para a igreja que hoje vai ter milagre. Você vai pisar em escorpião, em cobra, você vai andar sobre o mar. Jesus quer uma religião de gente muito mais equilibrado. Quando Pedro grita, olha o que Jesus faz. Versículo 31. Preste atenção nos movimentos de Jesus. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse-lhe: espere lá. Aqui eu preciso, antes de você ouvir o que ele disse, precisamos recordar domingo passado, quando os discípulos caíram apavorados de medo, com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou e disse. Agora de novo, Jesus estendeu a mão, segurou e disse. Aqui está a tragédia do cristianismo de hoje. Porque o cristianismo se tornou uma religião de atalhos. Nós queremos escutar o cristianismo como doutrina e norma. O que Jesus falou? O que Jesus falou? O que Jesus manda? O que Deus manda? E o pregador é apenas um repetidor de norma e de regra. Mas antes de te dizer o que Jesus falou, eu preciso de ensinar um caminho milagroso para compreender o que Jesus fala. Para não ser manipulado pelos pregadores picaretas, que eu também posso ser um deles. Sua vida de fé, sua experiência religiosa, quando for rezar, antes de dizer a Jesus, fala comigo, aprenda a pedir de Jesus a graça de você experimentar Jesus estendendo a mão para você, segurando você. Primeiro, uma experiência de um Deus próximo. Segundo, uma experiência de um Deus afeto, que segura, que toca. Só depois do afeto entra a norma. Filho que não obedece pai, o que está faltando não é gritaria, é a autoridade do afeto. Seja um pai próximo, seja um pai que dê afeto, que você vai poder dizer o que Jesus diz a Pedro. E preste atenção, porque Jesus é terno demais. Ele segura, ele estende a mão, segura e dá uma bronca.
Não passa a mão na cabeça não, papaizinho. Dá uma bronca. Olha o que ele fala. E Jesus disse, bradem. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Vamos repetir? Homem Fraco na fé, por que duvidaste? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Rapaz, aprenda a me escutar e obedecer o que eu te ensino, rapaz. Não tenha dúvida que eu sou um Deus próximo de você, que amo você. Não sou capaz de estender a mão para você só a hora que você está afundando nas águas. Eu estendo a mão para você é a hora que você está afundado no pecado, na morte, na condenação eterna. Eu tiro você dos abismos eternos. Eu tiro você da sepultura e levo você não para a barca, mas para o céu. Amém? Brada! Brada! Tiro você dos abismos, das ideologias, e ofendo-lhes com minha repetição, porque eu sei que vocês gostariam de escutar o contrário. Tiro você da escravidão da ideologia que você pertence, de direita ou de esquerda. Versículo 32. Assim que subiram no barco, o vento Se acalmou. Eu vou te ensinar a regra de ouro. A barca representa a igreja. Os irmãos evangélicos dizem, só Jesus salva. Isso aqui é para você que tem parente evangélico e que te fala isso. Vou te falar agora. Os evangélicos dizem, só Jesus salva. E param aí. A partir de hoje você vai pregar e salvar muitos evangélicos. Você vai dizer para eles, é verdade. Só Jesus salva através da barca, a igreja que ele fundou. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas. Pode bradar. Pode bradar. Sim. Sim. Só Jesus salva através da santa igreja que ele fundou. Quer o poder de Jesus na sua vida? Permita que ele te ponha de volta na barca. Tá claro? Não estou perguntando se concorda. O versículo 33. Os que estavam no barco, leiam, bradem. Prostraram-se diante dele, dizendo, Brada. verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Prostraram-se e disseram. Domingo passado eles se levantaram e disseram, não é? Hoje eles prostram e dizem, você precisa aprender a rezar a mesma coisa quando estiver prostrado e quando estiver levantado. De pé ou prostrado, proclame sempre o senhorio de Deus. Amém? Prostrado ou levantado, proclame sempre o senhorio de Deus em qualquer realidade. Na igreja, na santa igreja, a igreja deveria e deve ser o lugar, não em que padres e bispos e vocês busquem a ideologia que você gosta. A igreja deve ser o lugar onde nós nos prostramos e declaramos o senhorio de Jesus. Onde está a igreja na sua vida? Que poder tem os ventos e as ondas na sua vida? O que você cobra da igreja? A palavra-chave é, permanece na barca, na calmaria ou na ventania, porque Jesus é que conduz essa barca, não para o outro lado da margem, não para Jerusalém, para ele ser rei da cesta básica. Ele conduz essa barca a passar pelas águas do batismo e conduzir-nos a todos pela alegria da salvação eterna no reino de Deus. Amém. 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 Dia dos Pais. Pai, quero dizer a você muito obrigado
por todas as ventanias que você já enfrentou na sua vida, por todas as ondas agitadas e todos os medos pelos quais você passou, por todos os fantasmas que já perturbaram você, mas que você, pai, foi homem o bastante para não abandonar a canoa da sua família, do seu casamento, da sua paternidade. Amém, pai? Amém. Se a igreja concorda, dê uma salva de palmas para os pais. Brada! 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 Hoje eu vou pedir um exercício diferente. Fique de pé. Pode começar a cantar. Deixa o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz. Vá se recordando. Pode começar a cantar, Célio. Vá se recordando dos ventos e das ondas que têm agitado você, como cristã, como cristão, na sua vida, na sua missão. Vá se recordando dos medos que perturbam você, que assombram você. Entregue esses medos a Jesus. Escute Jesus dizer a você: não tenha medo. Entregue a Ele os seus medos. Senhor, com teu Espírito, e minha alma revive. Entregue a Ele sua coragem em escutar a voz dEle, Batiza-me, Senhor, que é mais forte do que toda ventania e toda fúria violenta das ondas. Agradeça a Jesus porque Ele sempre se aproxima e estende a mão a você e segura você na barca da igreja, na canoa do seu casamento, da sua família. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te batiza-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma canta para te adorar, para te louvar, para te adorar, para te louvar. Salva-me, salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Suave, segura-me, Senhor. Segura-me, Senhor, com teu Espírito. Canta, igreja. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Segura-me, Senhor. Segura-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Só vocês, para te adorar. Para te adorar. Segura-me, Senhor Jesus, Para te adorar, para te louvar. segura-me, Senhor Jesus. Rezem comigo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Eu creio, Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha. Não me permita Não me permita entregar minha vida, entregar a minha família, minha família para os ventos para os e as ondas deste mundo. e as ondas deste mundo. Que o sopro do Espírito Que o sopro do Espírito me conduza, me conduza, conduza a minha casa, conduza a minha casa, os nossos pais os nossos e a pais igreja. e a igreja. Só o sopro do Espírito Só o sopro do Espírito nos conduza nos conduz sempre. sempre. Amém. 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.